Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta terça-feira. Vazio sanitário no Paraná termina em uma semana e produtores se preparam para o início do plantio da soja. Geadas atingem áreas rurais do Rio Grande do Sul e na meteorologia você vai ver se uma nova onda de frio está a caminho. Exportação de milho avança 171% em agosto e consultorias projetam um recorde no embarque do grão para 2019. Projeto que prevê remuneração para produtores rurais que preservarem floresta pode ser votado hoje na Câmara. Tudo isso e mais agora, o Mercado e Companhia já está no ar. O vazio sanitário no Paraná, então, termina na próxima terça-feira e os produtores rurais do estado já se preparam para o início do plantio da soja. Depois de 50 dias de seca em algumas regiões, as chuvas voltaram. E a gente vai até Cascavel, cidade que a Desirê acabou de mostrar para a gente que vai ter cerca de 97 milímetros de chuva nos próximos 30 dias, para saber como os produtores recebem essa informação. Eu falo ao vivo com o presidente da ProSoja do Paraná, Márcio Bonesi, que está em Cascavel. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Kellen. É uma satisfação muito grande estar presente aqui hoje no Canal Rural. Diga pra gente como estão os preparativos para o início desse plantio e como você avalia a chegada dessas chuvas, cerca de 100 milímetros aí para Cascavel nos próximos dias. Kellen, a Desirê trouxe notícias muito boas, que a gente realmente, você já tinha colocado isso, a gente vinha de um período de estiagem aí, de algumas regiões até de 50 dias, e o manejo para esse plantio da próxima safra de soja estava um tanto quanto atrasado. O vazio sanitário termina agora no dia 10 de setembro e tem muitos produtores, principalmente da região oeste, que já iniciam esses plantios. Mas nós temos todo um manejo para fazer antes de estar iniciando esse plantio e é muito importante que o produtor preste muita atenção nessas umidades do solo. As plantas estavam estressadas devido a essa escassez de umidade, né? Esse veranico que nós tivemos. E para fazer esse manejo, aqui nós temos bastante problema com buva e também com capim amargoso. E no caso da buva tem até uma resistência. Muitas vezes tem que ser feita uma dessecação de forma sequencial, então isso leva um tempo, precisa de uma umidade. Agora, é importante também prestar atenção na temperatura do solo. A Desirê trouxe umas notícias muito boas de umidade, né? De chuvas frequentes, mas também atrás disso tem uma massa de ar polar aí que pode deixar as temperaturas um pouco mais baixas aqui no Paraná. Então, produtores, vão prestar bastante atenção nessa umidade e temperatura do solo para a gente estar executando a semeadura de uma forma que a gente obtenha sucesso na germinação dessas plantas. Exatamente, porque em ano de custo alto não dá para errar no plantio, na semeadura, né? Como você avalia que os produtores estão preparados para esse novo ciclo? Eles estão mais confiantes ou mais temerosos com a conjuntura econômica, com o patamar dos preços e também com o perfil de custos? Kellen, a gente está temeroso, na verdade. A gente com certeza sabe que vamos ter custos mais altos, já compramos essa próxima safra, insumos, tanto fertilizantes como a parte química, e a gente tem essa noção de que os custos estão mais altos. Com essa guerra comercial Trump e China, isso muda a cada palavra de cada presidente desses países, então não se tem uma certeza, mas a gente vem trabalhando. O que aconteceu também, Kellen, a gente já está fechando produtos para a campanha do milho safrinha. Já tivemos um time aqui para trás um pouquinho, onde fechou-se alguma parte de fertilizantes num dólar mais baixo. O dólar subiu agora, então os produtores também estão apreensivos em estar fechando esses fertilizantes para o plantio do próximo milho safrinha, o milho segunda safra, né? Então, vamos ficar atentos, o dólar subiu bastante, com certeza isso refletiu nos fertilizantes. A gente já vai ter um custo de soja alto. A gente tem que caprichar muito no custo desse milho segunda safra, pois a gente sabe que o milho ele não deixa tanto, não traz tanto lucro para o produtor.
Agora, Márcio, para a gente encerrar, você salientou a preocupação primeiro com as baixas temperaturas, que podem vir aí com essa frente fria que a Desirê mencionou. Segundo, você mencionou que as chuvas são uma boa notícia, ou seja, vai ter umidade no solo para o início do plantio, mas falou de custos altos e ainda, neste cenário de custos altos, vender bem a safra de soja faz toda a diferença entre um prejuízo e, eventualmente, um bom resultado financeiro. A consultoria Safras Mercado vai divulgar na sexta-feira o relatório de venda da safra nova, mas já antecipou aqui para o Mercado e Companhia que o patamar está abaixo da média histórica para o período. Por que o produtor está mais reticente em vender a soja da nova safra que ainda vai ser plantada? O Kellen, justamente essa temorosidade em vender essa safra é pela essa incerteza dessa guerra comercial. A gente sabe que tem um custo mais alto, o produtor está tentando esperar o melhor momento para estar fechando isso, mas qual será esse momento, né? Nessa guerra comercial, as incertezas são muito grandes. O que nós temos de certeza é que o nosso custo realmente está mais alto. E com relação a essas temperaturas, Kellen, e umidade, e a época de plantio, a gente sabe que o ano passado o produtor iniciou o plantio da soja um pouco mais cedo. Essas primeiras sojas não tiveram uma produtividade muito alta, então vamos prestar muita atenção na época de semeadura. Eu acho que é muito importante. É um ano que o produtor tem que tentar ser o mais assertivo possível, principalmente na época de semeadura. Não vamos se antecipar, vamos ter uma calma para ter essa umidade no solo. A temperatura, pelo que a Desirê passou, é uma preocupação a mais para a gente estar acompanhando essa temperatura do solo, para a gente realizar a germinação e nascer e ter uma germinação perfeita desse soja. Márcio Bonesi, muito obrigada pela participação. Eu sei que você está rodando junto com a ProSoja Brasil e com mais produtores, o estado do Paraná, levando informação, coletando informação. Então é um prazer para a gente recebê-lo, abrindo a edição de hoje do Mercado e Companhia aqui no Canal Rural. Volte mais vezes, é muito bem-vindo, Márcio. Ô, Kelly, eu estou naquele projeto Caminhos da Soja, né? A gente está com a equipe da ProSoja Brasil, o palestrante Feijão está nos acompanhando. Fizemos ontem em Cascavel, hoje nós vamos estar em Medianeira, quarta-feira Palotina, quinta-feira Goiânia, sexta-feira Campo Mourão. Vamos estar rodando principalmente a região oeste do estado aqui, onde geralmente se inicia mais cedo o plantio da soja da próxima safra. Agora a gente vai tratar das exportações de milho aqui do Brasil, que subiram 171% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o relatório divulgado ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Vamos ver? Em agosto de 2019, o Brasil embarcou 7.653.000 toneladas do grão, volume 171% maior na comparação com agosto de 2018, quando foi embarcado 2.825.000 toneladas. Em relação ao mês de julho, quando o Brasil embarcou 6.316.000 toneladas, houve alta de 21,1%. Nos 8 primeiros meses deste ano, também foi registrado aumento no embarque de milho. De janeiro a agosto de 2019, o Brasil exportou 26.061.000 toneladas, alta de 273,8% ante o mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 9.191.000 toneladas. Você prestou atenção, alta de 273% no acumulado dos últimos meses. Vou primeiro cumprimentar o analista que já está comigo, né? Lamir Brandalize Consulting, estava comentando aqui a nossa reportagem. Boa tarde para você. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Quase 300% de alta nas exportações do milho no acumulado de 2019 na comparação com o acumulado de 2018, os 8 primeiros meses. Por que estamos exportando tanto mais? Olha, Kellen, o produtor brasileiro está aproveitando, as cotações são muito boas, né? A maioria dos negócios deram acima de $10 por saca nos portos, até $11 nos melhores momentos. A situação do produtor americano é de retenção das vendas e ele vai abrindo espaços aí para o Brasil, né? E o Brasil vai avançando no mercado, atendendo os consumidores, né? Então, nesse ritmo, nós estamos caminhando rapidamente aí para atingir recorde histórico para o ano também, né? Nós estamos com recorde histórico no acumulado até agora. O mês de agosto, aliás, foi recorde histórico mensal. E caminhamos para o ano ser um ano muito bom para milho, né? Quem são esses compradores que estão ávidos pelo milho do Brasil e por que vão continuar comprando tanto a ponto do Brasil bater um recorde nas exportações de acordo com as suas projeções? Olha, Kelly, nós hoje estamos exportando milho para mais de 50 países, mas o principal comprador continua sendo o Irã.
O Irã já levou quase 6 milhões de toneladas desse volume exportado até agora. E provavelmente vai levar mais, né? Porque há uma necessidade no Irã de mais de 7 milhões e meio a 8 milhões esse ano de toneladas. O Irã não compra milho nos Estados Unidos, que é outro fornecedor. E aí vão os outros países do mundo, né? Hoje a gente está exportando para a Ásia, África, Europa, aqui na América do Sul, América Central. O Brasil acabou avançando muito forte em mercados aí que era tradicional aí dos Estados Unidos. E em função do dólar positivo aqui no Brasil, dólar em alta, e Chicago também esse ano esteve mostrando boas cotações, o produtor aproveitou e a comercialização da safrinha avançou bem e vai continuar embarcando forte agora em setembro. Agora o ponto é saber se essa exportação aquecida está se revertendo em mais dinheiro no bolso de quem está produzindo milho aqui no Brasil. Sim, esse ano foi um ano bom para milho, os produtores aí. Então, por exemplo, Mato Grosso, maior produtor brasileiro, né, com mais de 32 milhões de toneladas nessa safrinha, já está com praticamente 90% dela negociada em cotações todas rentáveis. Então, a gente atende muitos produtores aí na área do Mato Grosso e, nesse ano, muitos comentando que a lucratividade do milho no Mato Grosso acabou sendo maior do que a soja e, por isso, que a própria negociação da safrinha de 2020 já está bem avançada no Mato Grosso, aí, onde já tem mais de 13 milhões de toneladas negociadas para embarque de agosto, setembro e outubro de 2020. Agora, quem não fechou negócio para o milho ainda, tem produtor lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, já plantando milho verão, tem muito produtor com milho para comercializar e a questão é saber, com esse furacão lá nos Estados Unidos, menos chuvas nos próximos dias no cinturão agrícola, condição climática das lavouras de milho nos Estados Unidos, pode ser suporte para alta de preço no curto prazo? Provavelmente também é um fator positivo aí para frente, né? Há uma expectativa que haja uma melhora nas posições lá em Chicago e aí vai abrir uma nova janela para novos negócios aí para milho dos estados ainda que a comercialização está um pouco mais lenta, como o Paraná, Mato Grosso do Sul. O Rio Grande do Sul já teve muitos negócios para embarque em janeiro e fevereiro na exportação, então grande parte desse milho que já está plantado no Rio Grande do Sul é um milho que vai para exportação. O Rio Grande do Sul já tem mais de 1,5 milhão de toneladas negociados aí para embarque em janeiro e fevereiro de 2020. Então, o Brasil vai se consolidando como um grande na exportação mundial. Hoje é o segundo maior exportador mundial, Kellen, e provavelmente, dentro de 3, 4 anos, o Brasil vai ser o maior exportador mundial de milho também, como já é da soja. O Brasil deve bater recorde de exportações de carne bovina em 2019, segundo projeções da consultoria norte-americana INTL FC Stone. Os embarques até o fim do ano devem crescer 6,7% na comparação com o ano anterior. Nós vamos agora até Campinas saudar o analista de mercado Caio Toledo. Caio, boa tarde, porque essa expectativa de avanço nas exportações de carne bovina e como isso vai impactar a rentabilidade da pecuária brasileira. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Nós temos dois fatores aí para falar de exportação recorde em 2019. O primeiro é o efeito China, que tem vivido um período crítico de produção de proteína. E o segundo é o câmbio, que pode nos ajudar bastante aí na exportação para países como os Indonésia, que acabou de liberar, Egito, Chile, entre outros. Isso significa que o pecuarista brasileiro vai conseguir ter um ano de rentabilidade melhor, já que as exportações devem ser recordes e essa é uma fonte de consumo? Olha, não é garantia que será um ano bom para o pecuarista, justamente, primeiro que, falando de animal China, nós falamos de um tipo específico de animal. Fora isso, nós temos que lembrar que a produção brasileira basicamente permanece no mercado interno. Apenas 25% a 30% da produção brasileira de carne bovina é destinada às exportações. 70% fica no mercado doméstico, que continua muito estável. Esse é o problema, então a rentabilidade do pecuarista brasileiro pode ser impactada negativamente pela fraqueza do consumo interno, mesmo diante de expectativas do PIB voltar a crescer ao redor de 0,87%, conforme a pesquisa Focus mencionou nessa semana? Isso seria um dos fatores. Nós também temos para o pecuarista a questão da reposição. A reposição está muito cara e também o preço dos insumos, em particular o milho, está muito caro. Como é que está a concorrência com outras carnes, hein? O que está acontecendo que, além do consumo interno ainda não ter avançado conforme era esperado, talvez por muitos pecuaristas, a concorrência com outras proteínas animais também tem dificultado o avanço da arroba? Isso também chama muita atenção. Nós estamos vendo hoje
que a carne do preço da carne suína de aves começou a cair após julho. Isso acaba pressionando muito a rentabilidade da carne bovina, ou seja, a carne bovina tem menos espaço para poder subir. Segundo semestre, tendência de aquecimento nesse consumo interno vai melhorar a condição para o pecuarista? Qual é a projeção da FC Stone? Nossa projeção, sim, é de melhora no consumo doméstico. Nós observamos que a curva após agosto, Dia dos Pais, já começou a dar uma melhorada no consumo, porém ela está muito estável. Nós acreditamos que essa segunda semana do mês de setembro pode voltar a subir e isso ajude o pecuarista. E também temos que ficar de olho na questão chinesa, se teremos abertura de novos frigoríficos habilitados para exportar para lá, e também as exportações para países como Indonésia, Chile, Rússia, Egito, entre outros. Para a gente encerrar, Caio, vai ser um ano bom para o pecuarista ou ainda é cedo para dizer? Olha, ainda é cedo para dizer, porém, se a gente olhar a curva futura BMF, nós teremos um boi em São Paulo trabalhando na média de R$ 160 a R$ 163. É um valor que remunera o pecuarista, porém é aquele pecuarista que fez a questão do planejamento. Comprou milho na hora certa, comprou reposição na hora certa. Aqueles que possuem animais próprios também é uma conta bem diferente, mas provavelmente será um ano muito bom para os pecuaristas que fez o planejamento. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.